Pronto, Moré? Pronto. Ok. Já tem uns Shabbat Shalom aqui. Ah, que ótimo. Pronto. Já tem uns Shabbat Shalom aqui. Ah, que ótimo. Pronto. Já tem uns Shabbat Shalom aqui. Ah, chega. Os bastidores, né, Carlos? Os bastidores é o mais interessante, é o making of. Os bastidores. Isso. Mais um pouquinho a gente já pode começar. Eu vi que tem delay. Mais um pouquinho a gente já pode começar. Ok. Baruch Rabá, Moreta Lema, Bruhim Abaim, sejam todos bem-vindos à Sibra. É um prazer cumprir a mitzvah de Lasok, Bedivrei Torá Terra, de me ocupar com as palavras da Torá, estudar a Torá em comunidade, com esse grupo de amigos e amigas tão querido. A gente sempre estuda a Torá porque a gente encontra inspiração na nossa Torá. Agradeço a presença de cada um do nosso grupo de estudos que está aqui porque realmente tem prazer em cumprir a mitzvah de estudar a Torá e encontrar inspiração para nossas vidas particulares, para nossas vidas em comunidade. Eu agradeço especialmente o Moreta Lema, agradeço especialmente o Rabino Gershon pelo convite para coordenar o estudo da Parashá de hoje. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu bemitzvotav vetzivanu lasok bedivrei Torá Terra. Amém. Amém. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou por seus mandamentos e nos ordenou a nos ocupar as palavras da Torá. Bendito és tu, Adonai, que ensina a tua Torá a teu povo Israel. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu dentre todos os povos, dando-nos a sua Torá. A parashá de hoje é Vayeler. Hoje é Shabat, 11 de setembro de 2021, dia 5 de Tishrei de 5.782. A parashá Vayeler é a sétima aliá do livro de Devarim, ou Deuteronômio em português. E a gente consegue ler esse material em Deuteronômio 31, de 31:1 a 31:30. Em português, quer dizer, e ele foi. Antes de iniciar o estudo da Parashá, eu gostaria de fazer alguns comentários muito interessantes sobre a Haftará de hoje. A Haftará é uma série de seleções de livros dos Neviim, profetas, né, do Tanar, que é lido na sinagoga publicamente, após a leitura do Torá, em cada Shabat e nas grandes festas. Quem acompanhou o nosso grupo de estudos Judaísmo para Todos assistiu às 4 aulas maravilhosas do Moreta Lema sobre os profetas. Hoje aqui eu estou lembrando, né, a gente tanto falou nos profetas e a gente vai ver uma utilidade grande do livro dos profetas hoje.
sobre o grupo de estudos das quartas-feiras, quem quiser se juntar a nós, o Judaísmo para Todos é um grupo fechado, mas precisa inscrição, é um grupo gratuito, precisa inscrição na Secretaria da CIB. Ele funciona toda quarta-feira, das 20 às 21 horas, né? Na próxima quarta não vai ter, porque é Yom Kippur, aí depois a gente retoma na semana seguinte. Então, eu estava falando da Haftará. A Haftará de hoje é Oséias 14, 2 a 10, Micá 7, 18 a 20. Então, a gente está agora nesse período dos 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Esse período é conhecido como os 10 dias de arrependimento. E esse é o período, dizem os sábios do Talmud, sobre o qual o profeta fala quando proclama Yeshayahu 55:6. Busca a Deus quando ele deve ser encontrado. Chama-o quando ele está próximo. Aqui eu me lembrei de um midrash que a Débora me contou, que ela aprendeu na aula da Morá Rita Cohen, de Israel. Então, o midrash que a Débora me contou é assim, que ele nos ensina, né, que nessa época do ano, o rei sai do palácio para passear no campo, onde pode ser encontrado facilmente onde vai estar um sorriso, esperando que a gente fale com ele. Então, o primeiro Shabat do ano judaico é chamado Shabat Shuvah, que significa Shabat do retorno. O nome Shabat Shuvah, ele vem da Haftará, que começa com a palavra Shuvah. A Haftará destaca temas de penitência e reconciliação humana com Deus, apropriados para a semana, né, de Rosh Hashanah e Yom Kippur. E o que eu falo com Deus, mas a gente entende que não é só com Deus, né, é com qualquer pessoa também. Né? Então, o Oséias, né, que escreve essa Haftará, ele conclama o povo pecador a retornar a Deus, pronunciando as palavras humildes, em vez de oferecer sacrifícios de animais. Está em Oséias 14, 3. Em vez de touros, pagaremos a oferta de nossos lábios. Ele promete que Deus responderá com amor e não ficará mais com raiva. Oséias descreve Deus como orvalho que nutrirá Israel como um lírio em flor, uma árvore forte no Líbano, uma oliveira e um cipreste. Carlos, Oi? posso te interromper só para... Sempre, por favor. Só para ler aqui, o pessoal já está mandando mensagem para Paraxá pelo Face, então eu gostaria de ler, senão vai ficar muito acumulado, tá? Ótimo, por favor. Tá. Então, a Isabel Tissot diz Shabbat Shalom também diz a Ede, a Nicole, o Kleber, o Ismar, a Pris, o Joel, o Gilberto, a Débora, o Edno, a Isabel Tissot também diz uma oração para os judeus e gentios que morreram no atentado terrorista. A Kátia diz também Shabbat Shalom e bom estar aqui. Então, todos são bem-vindos. Shabbat Shalom a todos. Obrigado, Moré. Moré, sempre que quiser fazer um comentário, Moré, por favor, só levantar o braço aí que a gente vai ter o maior prazer em ouvir, né, toda a tua manifestação de sabedoria. Obrigado. Então, nas palavras finais da Haftará, a gente aprende que todos recebem o que merecem. Isso está em Oséias 14, 10. Pois os caminhos do Senhor são suaves. Os justos podem andar sobre eles, enquanto os pecadores tropeçam neles.
né? Aí fica como reflexão. Então, essa era a importância, né, da Haftarah para o dia de hoje. Era bem apropriada para o dia de hoje. E, então, agora a gente vai ver a Parashá Vayeler. Qual é a ideia central da Parashá Vayeler? A ideia central nessa porção, né, Moisés conclui o seu discurso aos israelitas, Moisés abençoa Josué, e instrui a comunidade a se reunir a cada 7 anos para ler publicamente a Torá. É isso que é o mais importante. Leitura pública da Torá. E a gente vai entender bem, daqui a pouco, por que é tão importante essa leitura. Em Vayeler 13:12, Moisés disse: congrega o povo, os homens e as mulheres, as crianças e os peregrinos que estão em vossas cidades, para que ouçam, para que aprendam e temam ao Eterno, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Tá? Não esqueçam desse passuco, né, desse texto, porque ele vai ser importante para a gente refletir daqui a pouco. Tá? Então, ele diz assim, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Bom, pessoal, eu não me esqueci. Hoje é 11 de setembro, faz 20 anos que as torres gêmeas do World Trade Center foram atacadas. A pena que o Nihad não está aqui, foi convidado. Eu lembro que eu estava almoçando com o Nihad, ali na rua 24 de outubro, e a gente estava na frente da TV, e a televisão mostrava a imagem dos aviões batendo nas torres. E eu falei, será que começou a Terceira Guerra Mundial? Aí o Nihad pensou uns minutos e falou, olhou assim, antes de qualquer jornalista falar, o Nihad falou, isso é coisa dos talibãs. Tá? A pena que o Nihad não está aqui, não sei o que é possível com ele. Então, agora eu quero juntar os dias de arrependimento com o 11 de setembro e com a Parashá de hoje. Quem se arrepende de algo de mal. Nunca vi ninguém se arrepender de algo de bem. Os ataques dos talibãs são algo de mal. E qual é o papel da Torá nisso tudo? Um dos principais conceitos do judaísmo é o Yetzer Hará, nossa inclinação para o mal, e o Yetzer Tov, nossa inclinação para o bem. Qual é o mais fácil de praticar? O Yetzer Hará ou o Yetzer Tov? Quem quiser comentar, pode escrever que o Moreta Lema vai ler. Deus criou o ser humano com o Yetzer Hará? Quem quiser pode responder. Existe algum antídoto para o Yetzer Hará? Yetzer Hará é o que vamos estudar hoje. O Yetzer Hará é muito interessante. Ele ocupa um lugar enorme na literatura rabínica. Chega a ser assim, uma parte essencial da nossa tradição. É uma ideia fascinante. Como judeus progressistas, vamos nos apoiar na ciência para entender o Yetzer Hará. Já tivemos no grupo de estudos, né, a ciência, a biologia, quando o professor Kleber Marcolin fez uma maravilhosa exposição sobre a teoria da evolução e o judaísmo. Tivemos também a ciência história, onde foi estudada a história do Tanar,
do ponto de vista dos historiadores. E hoje nós vamos nos apoiar na ciência, a psicologia, que vai nos ajudar a nos esclarecer. Vamos lá, então, uma pergunta feita. A gente nasce com Yetzer Hará? Vamos ver o que a psicologia nos ajuda. Todo bebê nasce egoísta. A ciência acaba de comprovar o motivo. A área do cérebro responsável pelos nossos impulsos e pelo autocontrole é extremamente imatura num recém-nascido e pouco se desenvolve até os 6 anos de idade. Só a partir daí, essa região chamada de córtex pré-frontal, dorso lateral, começa a amadurecer. A comprovação foi feita por uma pesquisa alemã realizada em 146 crianças de 6 a 13 anos. É por isso que ficaríamos, então, mais pacientes e generosos ao longo dos anos. O resultado da pesquisa, ela é um avanço na compreensão de como o comportamento social se desenvolve, com implicações de longo alcance para a educação, diz o autor do estudo, o pesquisador Nikolaus Steibes, do Instituto Max Planck de Ciências Cognitivas do Cérebro, na Alemanha. E destaca a importância de ajudar as crianças a agir de acordo com as suas limitações de cada idade. Então, os primeiros sinais de egoísmo e egocentrismo já começam cedo e são inconscientes. Logo que nasce, seu filho não tem a noção de que saiu do útero e foi separado da mãe. Para ele, todos são a mesma coisa. E somente por volta dos 6 meses que ele vai começar a perceber a diferença. Não é à toa que, a partir dessa idade, aquele bebê tão desprendido entra na fase que os psicólogos chamam de angústia da separação. Daí em diante, essas características pouco nobres aparecem a todo instante. Ele não quer dividir os brinquedos, sente ciúme de pessoas próximas. A criança não sabe, entretanto, colocar-se no lugar do outro, nem lidar com a frustração de não ter seus desejos atendidos. A maioria das crianças vai viver a fase do tudo é meu, que atinge o ápice por volta dos 3 anos de idade. Faz parte do desenvolvimento, faz parte do amadurecimento e da formação da personalidade. Passados anos, por meio de experiências, ele vai perceber que não dá para viver sozinho e aprende a compartilhar, diz o psicólogo Yves Delotel, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e especialista em desenvolvimento moral. Então, seria o egoísmo, o Yetzer Hará? Uma criança que não conseguiu se desenvolver? Ou também a nossa criança egoísta interna, que às vezes se manifesta? Um assaltante é egoísta. Ele não pensa no outro, ele só quer se beneficiar. Está disposto a matar com naturalidade. Um ditador só pensa no poder. Não se importa em mandar matar milhares de pessoas que se opõem. O egoísta vê pessoas como objetos. Um animal que está devorando o outro só pensa em si. Aí a gente já começa a ter uma noção
do Yetzirará, do ponto de vista dos psicólogos e das psicólogas. A psicóloga doutora Débora Glaser esclarece. Olha o que ela me falou. Emocionalmente falando, egoísmo é a busca do prazer imediato, seja uma mamadeira, uma comida, um afeto, dinheiro, roupa, atenção. Qualquer coisa que venha trazer alívio para uma angústia. A Débora também diz, quando uma pessoa faz uma fofoca, por exemplo, a intenção de falar mal de outra pessoa, ela também está buscando alívio imediato do prazer que a fofoca traz. O amadurecimento começa na primeira infância, quando o ambiente ensina à criança que ela deve esperar. Para o prazer requer uma consciência superior, da mesma forma que não fazer fofoca requer pensamentos elaborados. Como, por exemplo, é verdade o que estou falando? Vai trazer benefício a alguém? Este comentário vai mudar o mundo de alguém e poder entender que é melhor não falar. E a doutora Débora, ela finaliza. Esse entendimento que corresponde à espera vai trazer um prazer maior, que é o crescimento pessoal e ajuda ao próximo. Então, a gente já tem condições aí. Carlos, Opa! posso ler alguns comentários também? Opa, por favor. Então, tá bom. A Olga deseja a todos Shabbat Shalom. A Eliane também. E a Kátia diz assim, que na época do 11 de setembro, ela estava grávida do primeiro filho, estava indo para o trabalho. Foi um choque ainda ao vivo, viu o segundo avião se chocar na outra torre. E a Edi disse, eu estava no núcleo de estudos judaicos da URGS, no campus do Vale, quando um colega intérprete me telefonou para ligar a TV. Roberto Schottkis. Ô, Betão, está assistindo. Shabbat Shalom, Betão. Então, Carlos, só vou fazer um breve comentário sobre a importância desses dias. O Shabbat Shuvah, ele está relacionado, então, com os Yamim Anoraim, que são esses dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, onde nós somos convocados a fazer uma espécie de din vecheshbon, diz em hebraico, né? Din vecheshbon, fazer um julgamento das nossas dívidas e dos nossos méritos, porque nós vamos nos inscrever no livro da vida. Então, é muito importante 3 conceitos, né? O primeiro, bem rapidinho, a palavra techuvá. Techuvá significa retornar à nossa essência, porque o Gênesis diz muito claramente que o ser humano foi feito bom, como tudo que Deus fez na criação dos 7 dias, no Gênesis, foi bom, não só bom, foi muito bom. Então, todo ser humano e toda a criação é uma coisa boa. Mas nós somos colocados no mundo com livre-arbítrio para poder escolher entre o bem e o mal, senão não haveria mérito na nossa vida, né? E, nesse sentido, então, é que eu entendo que o Yetzer Hara, o instinto de morte, que o Freud chamou, né? E o Yetzer Hara de instinto de morte, o Freud, ele era um grande estudioso também da Bíblia. Ele levantou essa hipótese, mas
como bom judeu e divergindo um pouco de ti, eu acho, Carlos, que o judaísmo ele vê, em primeiro lugar, o bom, a luz. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e fizemos uma aliança com Ele para sermos santos. Então, no momento que o ser humano esquece a sua natureza divina, esquece o bom que existe dentro dele, que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, aí começam os problemas, aí começa a surgir o Yetzer Hara, o instinto do mal. E nesse período agora entre Rosh Hashanah, Yom Kippur e Yom Hanoraim, nós somos convidados a fazer esse din vecheshbon, fazer esse exame de consciência para antecipar futuros erros e poder começar o ano com o pé direito, poder começar esse novo ano com o pé direito. E é muito importante, porque, no caso das pessoas que não corrigem as suas atitudes negativas, certamente elas vão pagar um preço por isso. E aquele ano, alguma vergonha, algum castigo, elas vão sofrer por não terem corrigido suas atitudes. Mas o mais importante, só para finalizar, é o seguinte: é a gente saber que nós somos seres criados em imagem e semelhança de Deus, que a nossa essência é boa. Então, ao retornar à nossa essência, que é a palavra Teshuvá, nós nos conectamos com o lado bom. E qual é o nosso lado bom? É o amor, a alegria, a paz, tudo aquilo de bom que existe, essas qualidades que todo ser humano tem e que muitas vezes nem ele mesmo sabe que existe dentro dele. Então, Moreta Lemos, vamos voltar, então, para a nossa essência, nossa alegria, nosso amor. Né? Então, isso aí é o antídoto para o Yetzer Hara. Né? Bom, vou fazer umas perguntas, então. O que é Satã? Satã é um anjo? Satã é um deus? É uma criatura? Ou seria o nosso Yetzer Hara? Escreve a resposta aí que eu estou lendo. Dentro da pessoa, pode haver uma luta interna entre o Yetzer Hara e o Yetzer Tov. Quem tem mais Gevurah, mais coragem, mais bravura, vence o seu próprio Yetzer Hara. Isso é heroísmo. Um dono de um cassino, ele aposta. O que ele aposta? Ele aposta no Yetzer Hara dos seus clientes. Um descontrole moral pode fazer a pessoa perder muito mais do que jamais sonharia perder. É só se engatar no jogo e esquecer o Yetzer Tov. A Torá e outros livros sagrados se encaixam nesse contexto. Na Torá, como um estilo de vida para conter o Yetzer Hara, né? Tanto é que a maior parte da Torá trata como conter o Yetzer Hara. Faz uma lei, uma recomendação, várias leis, um montão de leis. Que parte mesmo da Torá que não trata do Yetzer Hara? Essa é uma pergunta que fica melhor. Então, a Torá, ela nos ensina todo o tempo a conviver, a não ser egoísta. Começa lá nos 10 mandamentos, por exemplo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, os servos e a serva, seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. A gente já começa desde o princípio combatendo o Yetzer Hara. O Shulchan Aruch
que é um livro de Alahá, lei judaica, ele foi um composto especial contra o Yetzer Hara. Qualquer prática judaica a gente encontra no Shulchan Aruch. A religião, ela nos dá um monte de pautas de conduta, porque nós precisamos. Foi o que o Moretti Lema acabou de falar, né? Ele acabou de responder essa pergunta: por que nós precisamos tantas pautas de conduta, né? Quando a gente esquece nosso Yetzer Tov, a nossa essência, e a gente se desvia do caminho, mas pelo menos uma vez por ano, né, a gente tem essa obrigação de voltar ao caminho. Estamos próximos de Yom Kippur, e a tradição de fazer jejum é um ótimo exercício para disciplinar a vontade. Podemos fazer a mesma coisa com outras decisões da nossa vida. O que a Torá ensina para nós? Uma coisa importante é não ser imediatista. Como Esav. Esav é um exemplo. Ele troca um prato de lentilha só porque estava com fome pela sua primogenitura. Então, a Torá, ela está nos ensinando que é muito melhor investir e ganhar mais no momento certo, em vez de ter a solução imediata da sua necessidade. A Torá manda deixar os campos do campo para os necessitados poderem colher. A Torá e suas interpretações nos dão a lei das relações sexuais não permitidas para conter nossos impulsos egoístas. Aí a gente pode ver que a gente, claro que a gente vai considerar, né, que se o mundo tem tantos problemas, muitas vezes começa por aí. Então, essa época do ano judaico é uma época para nos examinarmos e vermos o Yetzer Hara, se o Yetzer Hara está vencendo. Se o Yetzer Hara está vencendo, a gente capricha aí na Teshuvá para voltar ao caminho do Yetzer Tov. Se não pode conter o Yetzer Tov, se o dano já foi causado, a Torá nos ensina a fazer o gerenciamento de danos para prejudicar o menos possível as outras pessoas. Agora, uma coisa interessante aqui. O autor do Pretty Woman, Uma Linda Mulher, aquele filme com a Julia Roberts e o Richard Gere, o autor daquele filme estudou muito Talmud. A fonte é o Tratado de Menahot, página 44a. Outro livro que aparece a mesma história é o Sifri. É um clichê da prostituta que se arrepende, controla o seu Yetzer Hara e muda para melhor. Outro caso é a história de Ruth, mas sem a prostituição. E a gente pode concluir que Deus criou o Yetzer Hara, mas a Torá como antídoto. Eu não quero negar que Deus criou o Yetzer Tov também, que é a nossa essência. Mas a Torá como remédio para o Yetzer Tov. A educação judaica é o cimento que fortalece o judaísmo. É o que nos ensina a viver em comunidade. É o que nos ensina a viver bem socialmente. Vencer o seu Yetzer Hara é andar com Deus. Vencer seu Yetzer Hara é retornar ao caminho, fazer a Teshuvá. Vencer seu Yetzer Hara é fazer o que Deus quer. Fazer Yetzer Tov, como o Moretti Lema colocou, muito bem colocado, Sedaká,
alguma coisa por hábito, por educação, também nos treina para vencermos os impulsos do Yetzirará. Agora, gostaria de abrir para comentários, né? Pode escrever, que eu gostaria, eu e o Moreta Lema, de utilizar o resto do tempo que a gente planejou para a gente poder responder as perguntas e comentários sobre a nossa paraxá. Então, Carlos, a Débora Gleiser diz assim: acho que alcançar a essência humana boa é uma conquista humana. Acho que alcançar a essência boa é uma conquista humana. A Isabel Cristina Tissot, mas antes a Pris Meir diz assim: ó, orai e vigiai, o bem é uma conquista diária. Concordando com a Débora, que é uma conquista. E a Isabel, ela se alonga um pouquinho mais, porque antes ela diz assim: eu passei a vida convivendo com o ódio da minha mãe por judeus. E depois ela explica: coloquei errado ao enviar. A mãe dela tinha uma sobrinha que era mãe solteira de um judeu, então ela generalizava. O pior era que eu era judia, a minha origem física vinha dos judeus ortodoxos da Inquisição, que rezavam escondido e traziam a educação Yiddish. Sempre convivi com ódio, e Deus sempre me salvou até da morte. E tive a bênção de ter uma amiga judia religiosa e ia na sexta no Shabat. Vim para o sul e na velhice tenho a bênção da vida com Deus na Sibra. Ele cuida com muito amor no meio do ódio. E, para finalizar, a Kátia diz assim: acredito que toda a Torá é sobre como estabelecemos e entendemos a ética em toda a nossa vida, nas relações familiares, com amigos e a sociedade. Além das regras e limites morais, a Torá é o grande ensinamento sobre a ética. Eu achei muito legal, então, todas essas colocações, quero parabenizá-las, lembrando que, realmente, tudo isso que a gente está discutindo agora é a essência sobre o que é a ética, né, Carlos? E a importância também, que o judaísmo é o monoteísmo ético, né? Quer dizer, o judaísmo, toda a ênfase do judaísmo é na ética, de ser uma pessoa correta, ser uma pessoa justa. E quando a gente não é uma pessoa correta, não é uma pessoa justa, certamente os males virão, principalmente para nós próprios. Então, até uma atitude de autopreservação, a gente estar atento e se corrigir e procurar sempre fazer o bem. E quando fazer o mal, procurar se reconciliar, né? Como tu falou, Carlos. Se nós temos alguma dívida com alguém, procurar pagar essa dívida. Se nós agimos mal com alguém, dissemos uma palavra errada, pedir perdão. Então, tudo isso é a essência do judaísmo, que é principalmente o monoteísmo ético. A nossa cultura ela é baseada toda ela na ética. E isso combate o egoísmo, né? Tem pessoas que não têm condições de se desenvolver a personalidade e mantém aquele egoísmo do bebê, ou um problema genético, um ambiente que a pessoa vive, alguma coisa não permitiu que essa pessoa se desenvolvesse. E o judaísmo dá essa oportunidade para todos, porque a gente tem todo o tempo. A gente está tratando com leis, com ética, a gente fala em techuvá para voltar ao caminho, a gente fala em sedaká para a gente poder agir com justiça. Agir com justiça no sentido bom para a pessoa que dá e bom para a pessoa que recebe, né? Essas coisas a gente fala muito, né, nessa época do ano. Eu queria responder ali o que a Débora escreveu. Eu não abri o meu Facebook. Tu poderia repetir para mim?
A Débora disse que, que ser uma pessoa ética é uma conquista diária, né? Ser uma pessoa boa, se conectar com a essência positiva, boa, é uma conquista diária. Então, a gente tem até rituais judaicos para isso. A gente pode fazer rezas diárias. A gente, a cada momento, a gente pode ver as consequências das coisas. A gente fala, falei uma besteira, não faço mais isso. Para mim, isso é o não faço mais isso que a gente diz para a gente mesmo. Ela não funciona somente como para aliviar. Ela funciona realmente para a pessoa não persistir no erro. A gente tem rituais Vou aproveitar. diários de reza já pré-estabelecidos, né? Se a gente vai pegar um livro de reza, ali tem tudo que a gente quer fazer. Se pegar na linha ortodoxa, tem muito mais ainda. Mas a gente tem as nossas rezas pessoais. Eu, por exemplo, uma que eu gosto muito é o Sherian. É estar presente, né? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Sherianu vekimanu veigianu lasmana zeh. Isso serve para todos os dias, particularmente, não quero dizer que isso seja uma regra do judaísmo, mas é uma predileção minha. Que quando eu rezo isso, eu me sinto bem, eu fico agradecido. Poxa, cheguei até aqui. Eu estou com a consciência que o dia de hoje é o dia mais importante. Comentários, Carlos, Moreta Leão. podia? Tá. É importante também a gente aprender por que existe o mal, né? Por que existe o erro. O erro existe para a gente aprender uma lição e se aprimorar moralmente, não é? Então, errar, a gente diz assim, errar é humano. Todo mundo erra. Reconhecer o erro é correto, é a coisa correta. A gente tem que aceitar, reconhecer os nossos erros. Na medida que a gente reconhece os nossos erros, a gente evolui. Então, em cada erro que a gente faz, existe uma lição. Então, a pessoa que aprende essa lição, ela está evoluindo, né? Está evoluindo. Isso é a coisa mais importante. Então, muitas vezes a gente aprende errando, outras vezes a gente não precisa aprender errando, a gente aprende pelo acerto mesmo. É aquela história das vitórias e das derrotas. Às vezes a gente aprende mais nas derrotas, aprende lições mais nas derrotas do que nas vitórias. E é muito importante, então, a gente refletir sobre as nossas derrotas, os nossos erros, para aprender aquela lição que a gente precisa aprender e para corrigir a nossa atitude e não repeti-la mais. Bem simples assim, né, Carlos? Uma psicologia bem simples. Sim, na verdade, a gente pode... Eu só acredito que as coisas que funcionam são coisas simples. Coisas que a gente não entende direito, que é muito complicado, acredito que não vai funcionar. E a simplicidade, como o Moreta Leão está dizendo, é a simplicidade do dia a dia. Não precisa grandes elaborações. O que precisa mesmo é a consciência do momento, do aqui e agora, e a gente se arrepender. Eu, por exemplo, eu estou sempre me vigiando, talvez um superego um pouquinho maior do que o normal, mas o que acontece é uma coisa boa. Se eu me dou conta de um erro, mas não faço mais isso. Quantos erros a gente faz por dia? Que a gente magoa as pessoas, que a gente fala por impulso. Então, a techuvá, ela pode ser diária, mas nos dias que a gente está vivendo, nos 10 dias que a gente está vivendo entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, é um dia propício, uma época propícia, né? Para mudança, para a gente poder mudar
e mudar sempre para melhor, claro, né? Se conseguir uma mudança planejada, melhor ainda. Certo, Moré? Valeu. É verdade. Por isso que, dentro do judaísmo, o conceito do dia do juízo, né? O dia do juízo, Yom Adin, né? O Rosh Hashanah é um dia do juízo, dia do julgamento. Deus é o grande juiz, né? E a vida é um grande tribunal, onde, quando a gente morre, são pesados os nossos méritos e os nossos defeitos, né? E aí se decide, e também no Rosh Hashanah, se a gente vai ter um bom ano ou um mau ano, se a gente vai para o céu ou vai para o inferno, né? Como é importante fazer esse balanço nas nossas vidas e procurar sempre fazer pesar a balança do bem, né, Carlos? Sempre nos aprimorando, sempre querendo evoluir positivamente. E o judaísmo nos oferece essa possibilidade, porque o judaísmo é imitar a Deus, isto é, ser capaz de ser santo, porque o pacto que Deus faz com o povo de Israel, o povo judeu, é de ser santo, porque eu sou santo. Então, a gente sempre procurar se aperfeiçoar, sempre procurar a espiritualidade, ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso. E aí que a Torá nos ajuda, que as nossas tradições nos ajudam a ser uma pessoa melhor a cada dia. Qual é o dia mais importante do ano para o judaísmo? É o dia de hoje, claro, né? Então, se o dia mais importante do ano para o judaísmo é o dia de hoje, no dia de hoje a gente tem Shabat, a gente tem Yom Kippur, a gente passa do mesmo dia todas as possibilidades, toda a nossa cultura. A gente não esquece da nossa cultura. A gente pode viver num contínuo, se a gente tem condições de viver num contínuo, uma espiritualidade elevada, com a consciência, né? Consciência, eu digo, de estar consciente, né? Antes de falar qualquer coisa, a gente consegue pensar antes de falar, para que a gente não magoe as outras pessoas. Isso nem sempre é possível, né? Porque a gente tem aí nossas fraquezas, a gente tem alguns estados emocionais que às vezes a gente se engata e entra, a gente não consegue, a gente tem que fazer um esforço para sair. É por isso que existe o perdão, né? A gente ter humildade de saber que a gente errou, e o perdão existe exatamente para esses momentos de a gente, imediatamente após constatar um erro, pedir perdão para a pessoa a quem a gente errou, e dessa forma procurar sempre se reconciliar com todas as pessoas. Então, isso aí, de onde é que a gente tira essas ideias? As ideias estão na Torá. Lembra no início, como eu falei, né, em Vayeler 31:12. Moisés disse: congrega o povo, os homens e as mulheres, as crianças e os peregrinos que estão em vossas cidades, para que ouçam e para que aprendam e temam ao Eterno, vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. É uma lei que não é extensa, que se escreve sobre o judaísmo. Eu não tenho nem ideia de quantas milhões de palavras se escreve, mas a gente sabe que essas milhões de palavras elas têm um propósito, que é a vida em comunidade, o desenvolvimento pessoal, para a gente poder viver em paz. E se a gente não tem essa oportunidade de aprender, só quem nasce geneticamente perfeito. Como a distribuição dos genes ela é aleatória entre as pessoas, né? Eu que não nasci perfeito, eu preciso de estudar. O que tu acha, mulher? Sendo que o judaísmo valoriza
principalmente as boas ações, o que se chama de mitzvot, né? Não é tão importante assim o que tu sente, o que tu pensa, mas sim as tuas ações. São essas tuas ações que vão acumular mérito, que vão te levar para o lado positivo da vida, que vão fazer tu dar um salto quântico. O líder positivo, o líder resiliente, né? O melhor líder é aquele que consegue transformar a emoção negativa em positiva. Isso é dar um salto quântico, né? Passar do lado negativo para o positivo, fazer do limão uma limonada. Isso aí, o nosso Deus, em todas as gerações, em cada geração, nós temos que enfrentar esse desafio, porque sempre fomos e somos perseguidos e não podemos cair nessa armadilha de nos vitimizar e dizer ao pobrezinho de nós e entrar em depressão. Ao contrário, nós temos que usar essa energia criativa da palavra, da vida, da Torá, para nos conectar com o lado positivo e ter uma atitude positiva e continuar sendo um exemplo e uma luz para a humanidade. Grandes palavras. Eu vou reforçar as palavras do Moreta Lema com as ideias do filósofo judaico Franz Rosenzweig. O que ele dizia? Ele dizia: se você está metido em filosofia, você não está praticando o judaísmo. O judaísmo são as nossas ações. Isso é a maneira de pensar atual do judaísmo, e Franz Rosenzweig, um dos principais filósofos da nossa época. Ações realmente é o que importa. Palavras também importam, se as palavras vão nos levar a ações. Pensamentos também importam, se a gente vai para a ação. Muitas vezes a ação é uma mudança interna de atitude que vai nos levar a novas ações. É por isso que na Parashá de hoje a gente valoriza a Torá e no mês de Tishrei, que a gente tem essa possibilidade de uma introspecção em comunidade, a gente consegue mais ainda mudar, e eu faço votos que todos nós consigamos mudar o que a gente quer mudar, né? O nosso Yetzer Hará, coisas que nos atrapalham, que a gente quer ter o sucesso, que a gente queira praticar o Yetzer Tov, que a gente aproveite os dias ainda de Teshuvá que a gente tem até o Yom Kippur, mas se não der para até o Yom Kippur, a gente faz tudo para chegar lá. A gente tem todo o resto do ano aí para o dia a dia a gente conseguir a nossa Teshuvot e ver que naba que eu fiz, não faço mais. Tu te lembra de uma coisa que tu fez há 30 anos atrás? Não faço mais. Aprendeu a lição. Isso é Teshuvá, né? Interna, né? Esse processo. E às vezes eu sonho com coisas desse tipo. Não acredito que eu deva sonhar sozinho. Eu acho que todos nós de vez em quando sonhamos com coisas. Mas eu não faço mais. Carlos, lembrar também que o título dessa Parashá, que é Vayeler, vem do verbo lalech, que é andar. Então, o que Moshe está nos dizendo? O que Deus está nos dizendo através de Moshe? Anda com Deus, né? Anda no caminho correto, procura corrigir a tua conduta, procura melhorar sempre, procura ser uma pessoa melhor. Isso aí é um grande desafio para nós, porque nós não queremos ser melhor que ninguém, né, Carlos? Nós queremos ser melhor que a gente mesmo. Nós não estamos competindo com outras pessoas.
Nós estamos competindo conosco mesmo, para nos aprimorarmos, para nos desenvolvermos, para evoluirmos como pessoa humana. E o nosso potencial é infinito, Ensof. Então, o nosso Yetzer Tov tem que ganhar do Yetzer Hará. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Não pode dar nem empate. Não pode dar empate. Tem que O ganhar esse Yetzer Tov jogo. tem que ganhar, né? E quando o Yetzer Tov vence, o Yetzer Tov venceu. Espera aí um pouco, eu vou resolver. Não digo se É o Yetzer Hará vitória. venceu, né? O Yetzer Tov tem que vencer, mas de vez em quando ele leva um gol. Levei um gol. E o Mas Yetzer... aí tem uma lição, aí tem que aprender a lição, né? Se tu não aprende essa lição, aí tu vai tomar mais um gol. Se tu não aprende a lição, vai tomar mais um gol. Tem que corrigir. Então, essa época do ano a gente tem toda a possibilidade aí de dar uma goleada, né? Então, a gente, na goleada de Yetzer Tov sobre o Yetzer Hará. Isso mesmo. A gente tem 3 minutos, Talema, que tu consegue ler mais comentários? Sabe que o pessoal, ou não sei se é a minha internet aqui, não sei se travou, mas o pessoal parou de transmitir as suas posturas do nosso minyan, né? Esse nosso minyan maravilhoso, virtual, já foram tantas colocações maravilhosas que eu acho que já estamos nos aproximando do final. E eu já aqui não entrou mais nada, Carlos, no meu. Ok. Então vamos lá. A gente vai concluir, então. Desejo que o nosso estudo de hoje tenha realmente feito a diferença na vida de cada um de nós. Agradecemos ao nosso Deus, Deus dos nossos patriarcas e matriarcas, por ter nos preparado para pôr em prática as ações que o Moré Talema falou, o que foi bom de tudo que aprendemos. Agradecemos também por Deus ter nos enviado tantas bênçãos pelas nossas ações. Amém. Shabbat Amém. Shalom e Shabbat Gimar Shalom. Hatma Torah.